E hoje o nosso assunto com Camila Zanetti é para os idosos. Vamos falar de presbiacosia. Agora a Camila vai explicar pra gente o que isso significa e quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses idosos, Camila. Boa noite, Chayane. Boa noite, telespectadores. A presbiacosia é a perda auditiva pela idade. E depois dos 60 anos, 20% da população apresenta já a presbiacosia. Depois dos 65 anos, 70% da população essa incidência da presbiacosia, 70% da população apresenta a dificuldade auditiva pela idade. Então é uma questão assim comum, né? E a gente vê muita dificuldade dos próprios idosos em aceitarem essa condição, né, de dificuldade auditiva. E a gente vê também, além dos idosos, a família, né, forma esses tratamentos. Camila, como profissional da área, tu pode falar pra gente quais são as melhores formas de tratar não só a patologia, mas também o tratamento desse idoso em casa, como ele tem que se portar, como os familiares têm que se portar com eles. O que acontece com um idoso que começa com a dificuldade auditiva, ele começa tem a tendência a se isolar, né? Ele tem a tendência a não se expor mais diante de pessoas estranhas, junto com a família. Ele tende a ser assim, quando as pessoas não falam de forma clara, ele entende outras coisas, ele tende a ter um pouco de agressividade também. Então o convívio começa a ficar difícil, né, com a pessoa idosa. E tudo isso também causado por uma dificuldade auditiva, né, que pode ser facilmente resolvida com algumas não são técnicas, mas algumas facilitações, algumas percepções da família e também com o aparelho auditivo, claro, né? Então, o idoso com dificuldade de ouvir, que não está usando o aparelho auditivo, ele pode ser inserido no ambiente de forma que ele consiga compreender as ordens, né, ou as palavras. O que ajuda bastante é não ter ruído ambiente. Por exemplo, quando for conversar com um idoso que o assunto que ele precisa estar à parte e tal, desligar outros eletrônicos, televisão, rádio, deixar o ambiente limpo de barulho concorrente, sentar e conversar de forma clara. Não gritar com ele, mas falar pausadamente, para que ele consiga escutar e entender. Isso é uma questão até que a gente já falou em algumas gravações, Camila. O sistema neural, ele também influencia bastante nessa questão auditiva, né? E o idoso, claro que tem essa perda auditiva, ele já também está passando por um processo difícil de entender as palavras, não apenas escutar. Isso, Chayane. A gente tem não só a degeneração das células do ouvido, mas junto à degeneração neurológica natural, né? A gente tem que uma outra mensagem que gostaria de passar para os pacientes, para as pessoas, é que o processo de envelhecimento faz parte da vida e a gente tem que estar preparado para isso, preparado de forma a aceitar o que tem por vir, né? Claro que quando a gente tem condições financeiras, tudo isso vem e a gente coloca aparelho, coloca óculos, coloca prótese, tudo isso é feito de forma mais leve. Mais leve, Mas esse processo de envelhecimento, ele faz parte da vida, a gente tem que aceitar e saber lidar com o que a gente tem. E essas adaptações, elas são bem importantes, né? Forma de falar com o idoso, forma de conversar, de passar uma mensagem. Eu queria que tu falasse um pouco para os nossos telespectadores sobre as palavras que tem que se usar com o idoso. Eu achei bem bacana aquele exemplo que a gente falou antes de começar a gravação, de pegar a torta, falar a mesma palavra, não falar uma outra palavra para o idoso. Isso, Chayane. Quando a gente costuma dar ordens para o idoso ou falar, por favor, pega a torta na geladeira para mim e coloca em cima da mesa. Se ele não escuta, ele vai dizer o quê?
usar as mesmas palavras. Pega a torta na geladeira para mim e coloca em cima da mesa. Porque se a gente falar de novo, pega lá o bolo que está enfeitado com a vela e coloca em cima do balcão porque fica melhor do que na mesa, e começa a divagar muito sobre o assunto, ele já se embaralha, né? Então, se a gente conseguir dar uma ordem só, fica melhor para o idoso atender, ele vai se sentir melhor de poder ajudar e entender, né? E estar inserido no contexto, no dia a dia, enfim, da família. Bacana, e essa é aquela questão, no começo agora dessa nossa conversa, a gente falou sobre o idoso ter esse afastamento da família, ter esse afastamento do convívio social. Esse tipo de questão ela pode influenciar bastante para que ele não tenha esse afastamento, não venha desenvolver uma depressão ou não venha desenvolver uma tristeza por conta da velhice. Com certeza, eu tenho muitos depoimentos de pacientes que depois que voltaram a ouvir melhor, estão conversando com o vizinho no portão, né? Estão conseguindo falar ao telefone com o netinho que está longe. Então, toda essa questão auditiva, ela traz mais interação do idoso com o mundo. É bem gratificante poder trazer e trabalhar com isso, porque a gente vê muitos depoimentos positivos de retorno à convivência, né? Ao convívio social. Muito bem, para você que tem idoso em casa então e quer saber mais informações, procura Camila Zanetti lá na Clínica Soma.